E aí vocês têm o perfil como fonte de renda, né? Vocês dão palestra, vocês têm os cursos que vocês dão, né? As palestras são de graças. Ah, a gente não E cobra. a gente gosta de escola, porque acho que é o berço ali, né? Tá. Enquanto a gente vê uns falando, não estude, empreenda, eu acho que é estude, empreenda, Ou faça faculdade. mas estude. De certa forma, vocês diriam que a internet mudou a vida de vocês? Totalmente, Foi. totalmente. Senão a gente estaria trabalhando no mercado de trabalho até conquistar mesmo a independência financeira, mas de alguma forma ou de outra tem que trabalhar, né? Eu sou uma pessoa que eu não conseguiria ficar em casa sem fazer nada. Então, Sim. se não fosse a internet, eu estaria trabalhando de outra forma. Ô, Da Duda, hora. E é o que a gente fala, né? É vida real de pessoas reais. Ela chegou para trabalhar e foi demitida no mesmo dia. Quantas pessoas não passam por isso? A gente tinha o nosso dinheiro que a gente vê desde lá de trás investindo. Então, tá tranquilo, sabe? A gente falou, vamos tentar por um período, porque a gente tem uma reserva para pagar nossas contas, né? E quem não tem, Duda? Sim. Sabe? E quem gasta à toa, e quem às vezes não dá valor no dinheiro. O quanto de arrependimento não passa Não na... bate. Fala, poxa, fui mandado embora, eu não tenho nenhuma reserva, agora eu tô com um filho dentro de casa, essa pessoa... pai com câncer. Essa pessoa ficaria o quê? Além de triste com o momento, ela ficaria muito chateada com ela mesma, porque ela não plantou lá atrás. Então por isso que eu e a Ju, a gente bate sempre na questão de plantar. Como que você vai colher se você não planta? Parece ser uma coisa tão simples, mas muita gente não leva em consideração isso. Sim. R$50, R$100, mas 50 não faz diferença, mas vai juntando 50 durante 10 anos, vai investindo durante 10 anos. É engraçado, né? Vocês tinham uma grana, não que vocês eram ricos, mas que vocês eram simples e conseguiam investir todo mês, né? Exatamente. E uma coisa importante, né? Você chegou lá, que nem vocês falaram, né? A Ju chegou lá e foi mandada embora. Ferrou. E eu não tinha seguro-desemprego. Muita gente fala, não, mas aí eu tenho seguro-desemprego. Eu não tinha, porque eu era comissionada. Ah, caramba. Eu saí sem nada. Eu recebi só o acerto, assim, de férias e 13º proporcional, só. Tá. Não, e aí você pensa, né? Vocês, de repente, um monte de perrengue. Isso. Só que por terem dinheiro, vocês conseguiram ficar tranquilos, apesar de tudo tá ruindo, né? E por vocês terem dinheiro, vocês estavam com a cabeça ok, a ponto de começar a pensar o que a gente pode fazer para ter outras fontes, para mudar, para investir no canal. Agora, a pessoa que passa por isso e não tem nada, ela vai ficar agoniada e ela não consegue nem pensar, né? Uma vez eu... Não dorme, viu? Não dorme. Deita a cabelo no travesseiro e não descansa. Eu tava vendo sobre como, quando você não tem dinheiro, tava lendo um artigo, né, que fala sobre saúde mental, essas coisas. Quando você não tem dinheiro, você deixa de ser inteligente. Por quê? Porque em vez de pensar em ideias, em renda extra, em criar um negócio e tal, é 24 horas pensando na conta e no boleto que você tem que pagar. E quando você tem dinheiro, a tua mente ela fica desocupada desse monte de preocupação para você conseguir usar o seu cérebro de forma mais inteligente. Como vocês se conseguiram aí começar a investir no canal e mudar de vida com isso, né? E lá atrás, a gente sempre teve essa mente de não depender só de uma fonte de renda. Boa. Quando o Gil mudou para cá, para Campinas, eu era jornalista, sou jornalista, trabalhava como repórter em um jornal em uma outra cidade, em Americana, 30 quilômetros de Campinas. Tá. Mesmo assim, eu era a única pessoa da redação que fazia renda extra em um outro jornal na minha cidade. Então, de sábado e domingo, eu trabalhava, eu recebia R$1.500 no outro jornal menor da minha cidade. E o Gil também, eu podia falar, né? Meu marido tem 2 empregos. O pai do Cris, Ela né? ralava, pegava 2 ônibus. 2 ônibus, eu demorava 2 horas para ir, 2 horas Quando pra voltar. chovia, chegava molhado no Toda trabalho, molhada. tinha que trabalhar molhado e voltava molhada, né? Então, e aí eu vim pra cá também, eu tinha um emprego, eu comecei a faculdade, eu acho que faculdade é fundamental, ou conhecimento, né? Depende do que for, mas adquira conhecimento. E aí eu comecei a faculdade, mesmo com 5 mil, né? Na mão, tendo que comprar um carro e tendo que alugar o apartamento. E o apartamento, como a gente não... Não tinha fiador, né? Não tinha fiador, quem a gente pedia. Tivemos que deixar 5 mil. Aí, De então, calção. a gente começou com 5 mil na nossa vida, R$5.000. Porque tinha que ter deixado 5 mil de calção. Eu falei, e agora, né? E aí começamos a nossa vida. Então eu tinha um emprego de eletricista. Então, eu entrava das 7 até meio-dia. Na faculdade. Na faculdade. Da faculdade da 1 até às 6 numa autoelétrica. Então, ali eu trabalhava, gostava muito do cara, assim. Ele via É que eu quero dizer uma coisa. A pessoa que tem vontade de trabalhar, o patrão, ele vê isso. E ele dá valor também. Então, se você tiver vontade de trabalhar, não vai faltar emprego.
E eu trabalhava lá. E dava 6 horas, eu saía de lá e ia para outra autoelétrica que mexia com carros blindados. Então eu ficava das 7 da noite até mais ou menos umas 11 horas, meia-noite. Para chegar em casa puxado, 1 hora e entrar na faculdade às 7 da manhã. E eu te pergunto, valeu a pena? Totalmente. Com certeza. Tá, aí eu te pergunto, pra você que tá na tua casa, que gasta só com tênis, relógio e celular caro, olha pro tanto que você já gastou nesses 10, 15 anos aqui pra trás. Valeu a pena? Porque esse que é o ponto, né? Quando você rala, trabalha, se esforça, faz muito, você saía de casa às 6 horas e voltava meia-noite, né? Quando passa alguns anos, vocês olham pra trás e falam, valeu a pena eu ter ralado. Tem até um capítulo do meu livro que eu falo, 2021 foi o ano do cão, pra mim, de tanto que eu trabalhei. Valeu muito a pena. A grande questão é, você que prefere não fazer isso e só gasta com coisa, quando você olha daqui pra trás, tua vida mudou? Tá valendo a pena fazer isso? Ou é melhor fazer esse esforço para daqui a alguns anos você falar, nossa, melhor coisa que eu fiz. A gente tá no começo de 2025. Que você, daqui a, sei lá, 10, 11 meses aí, quando acabar o ano, você olhe para trás e fala, valeu a pena cada escolha que eu fiz. Ou você pode só continuar gastando, não querer fazer renda extra, comprando coisas e mandando o teu dinheiro para a mão dos outros. E lá na frente, no começo de 2026, você tá pobre do mesmo jeito, né? E eu vou falar, cara, 1 ano se esforçando já dá pra mudar muito de vida, não dá? A gente fala que viva de maneira difícil por pouco tempo e tenha uma vida fácil depois, mais fácil pelo menos, porque problema vai aparecer para todo mundo, mas é melhor do que você viver fácil agora e ter um futuro, uma aposentadoria muito difícil, que é o mais comum. Sim. É muito difícil você encontrar uma pessoa aposentada que consegue se manter só com a aposentadoria. E muita gente vive a vida inteira achando que vai acontecer um milagre e essa aposentadoria vai ser suficiente para ela. Então é você viver difícil, que foi o que a gente escolheu para ter um futuro melhor do que fazer o contrário, né? Boa. É a ostentação agora, mas sofrer muito lá na frente, Só né? que tem muita gente também que rala muito, trabalha demais, mas não vê o dinheiro no final do mês. Aí também não resolve, também né? Se a gente resolve. gastasse à toa no passado, não ia mudar nada, Aí que entra né? a educação financeira, Sim. né? Educação financeira. Boa. Galera, então, ó, fazendo um resuminho aqui dessa parte, né? Você, enquanto casal, precisa definir propósito, qual que é a meta, onde vocês querem chegar, e isso é conversa. E às vezes essa conversa não vai ser fácil. Não, nunca né? Vai ter que conversar e falar, amor, bem, marido, esposa, o que a gente quer? É comprar nossa casa? É sair das nossas dívidas? É viajar. Tem casal que... Sim, sim. E merece, você merece. Sim. Só que sentar e falar, então vamos focar em conseguir isto, né? Eu acho que assim, primeiro, antes de qualquer sonho individual, realização de desejo e tal, é quitar as dívidas e ter uma reserva de emergência. Sim. Nossa, né? aí já a cabeça já faz assim, né? Já muda. Independendo do que você quer. Ah, você gosta de roda. Ah, eu gosto de bolsa. Ah, eu quero um carro. Se você ainda tá todo endividado e não tem reserva, esquece tudo isso. É questão de prioridade, né? Primeiro a gente vai acertar a nossa vida financeira e montar uma reserva. Aí depois, então, estabelecer sonhos e planos individuais e sonhos em conjunto. Tipo, o que nós dois queremos e o que a esposa ou o marido querem como desejo individual, né? Isso mesmo. Tá, então vai ser na base da organização e da conversa. Sabe uma coisa legal que eu e a minha esposa fazemos? Até hoje, né? A gente faz. Hoje a gente tem muito mais folga, né? Mas antes, a gente sempre fez muita renda extra, né? Eu trabalhava, eu tinha 6 fontes de renda além do meu emprego CLT, a minha esposa fazia crochê, ela fazia esses supply, esses negócios, bolsa de crochê, né? Para entrar mais grana. A gente falava assim, ó, qual que é a nossa meta? A nossa primeira meta quando a gente casou era quitar nosso AP. Vamos quitar esse trem aqui. Só que, como pode ser um negócio mais demorado, a gente pegava e falava assim, amor, a gente tá fazendo a renda essa, tá entrando essa grana essa. Vamos fazer o seguinte, eu vou ter R$300 para gastar no que eu quiser e você R$300 para gastar no que você quiser. É uma alternativa muito simples. E é bom, porque assim, pode ser menos, pode ser 100. Para nós dava para... Na época não tinha canal, era um CLT, ganhava R$3.000, né? Mas, por causa das rendas extra, a gente podia se dar esse luxo de cada um ter ali 300. E como eu não gasto mesmo, eu não faço questão, eu nem gastava o meu. Mas ela fazia e eu falava, amor, não quero saber o que você tá fazendo.
Porque às vezes ela gastava de um jeito que me irritava. Eu falei, mano, não acredito que você fez isso, mano. Ali no outro é mais barato. Então, mano, você fechou a academia por 6 meses, você não sabe se você vai, né? Então, para não ter essa agonia que pode gerar umas brigas, eu podia gastar do jeito que eu quisesse, não se mete, e ela podia gastar do jeito que ela quisesse, não se mete. É bom que a gente comece a aproveitar para ser mais inteligente com nossas escolhas também. Você né? pode investir para sua meta individual. É verdade. Eu não quero nada nesse mês, só que no próximo eu vou ter 600. No outro 900 já dá para eu comprar minha roda. Né? Por exemplo. Né? Então, hoje a gente tem um valor mais alto, mas a gente continua fazendo isso. E pode parecer um negócio impossível para quem está em casa, mas é porque você não faz uma renda extra. Né? Dependendo da renda extra que você faz, você pode ter R$1.000 a mais para complementar a tua renda. Pega esses 1.000, investe 500, 250 para um, 250 para outro. Seja feliz, faz o que você quiser e não me pergunte, porque você, né? Isso acho que é uma coisa boa. Hoje a gente continua fazendo, só que a gente tem valor maior. Então minha esposa hoje, ela faz teatro, ela faz um monte de coisa, vai no salão, faz manicure, coisa que homem não vê assim, caramba, para quem vai de novo no manicure, né? Então, mas eu não me importo. Ela faz. Então pode ser uma forma boa, né? O casal separar um valor, ainda que comece menor, R$100 para cada. 200, porque aí eles vão cumprindo a meta do casal e ao mesmo tempo vão realizando os desejos mais baratos que cada um tem, né? Sim. É uma alternativa. A gente sempre lidou com o dinheiro como se fosse uma pessoa só. Então são 2 pessoas na mesma casa com um salário que foi somado dos 2. Então a gente nunca teve muito essa questão, né? Quer comprar, o outro não deixa. Então tá na nossa reserva de emergência tá em uma conta só. Se um dos 2 quer comprar, tira dali. Na verdade, a gente passa no cartão de crédito, ganha pontos, depois paga com a fatura desse dinheiro, paga a fatura com esse dinheiro. E só que cada um compra o que quer, mas com responsabilidade, né? Tem que ter um limite também para não atrapalhar a reserva do casal. E quando se fala de relacionamento, Duda, tem uma balança também, né? Você também não é porque, igual a gente veio do pouco, que agora também vai tudo economizar, tudo. Não, você também tem que ter uma balança do quê? De divertir, de sair, hoje, de né? viver hoje, de passear. Mas só que essa balança não pode pesar só aqui. Você tem que pensar no futuro também, né? Sim. Então, eu gastei 100, então eu investi 100, tá legal. Mas o que acontece? A pessoa gasta 100, não tem o 100 para investir e também não tem o 100 para pagar a fatura do cartão. Aí lascou, né?